Seja muito bem-vindo a mais uma aula, mais um vídeo bem didático, rápido, simples, para facilitar a sua vida. Você que está treinando, você que está em busca do shape, em busca de um emagrecimento, em busca de uma definição muscular. Deixa eu me apresentar, eu sou o Tenente Tárcio, eu sou pós-graduado em bodybuilding, também pós-graduado em nutrição esportiva, fisiologia e biomecânica do exercício, e então vou te mostrar aqui hoje uma aula que está sensacional. É simples, aqui ó, não tem muita coisa não tem muito detalhe no fundo, mas é realmente muito boa. Você precisa guardar essa informação que eu vou te passar porque ela é muito valiosa. E hoje eu vou falar de um tema que realmente muita gente nem sabe que existe essa relação, que é a respeito do cardio em zona 2. O melhor exercício para você queimar gordura. É isso mesmo que você está ouvindo, tá? Todo mundo defende aí atividade em alta intensidade, em intervalada, mas o cardio em zona 2 tem o maior potencial para queimar gordura e a gente vai entender o porquê. E você vai começar agora a aplicar isso que eu vou falar e você vai ter resultado. Então vamos para a aula. Bom, então vamos lá. Aqui a gente vai falar de um exercício, em um tipo de exercício, na verdade, em uma intensidade específica, em que a gente vai ter a zona 2, que vai ser o maior queimador de gordura que você vai ter disponível para você executar. Muita gente tenta inventar a roda, tenta fazer vários tipos de exercícios, às vezes até uma prática de musculação em maneira inadequada, ineficiente. E eu te falo, se você conhecer o que é o cardio em zona 2, você vai ter um maior potencial em derreter gordura, tá? Você vai otimizar aqui a sua hipertrofia. Se você estiver fazendo uma musculação, um exercício ali de musculação de maneira correta, com boa intensidade, bom volume, e aplicar aqui o zona 2, o cardio em zona 2, você vai ter bastante resultado. E é isso que a gente vai ver então agora. Bom, o fim do achismo. Por quê? Porque o cardio em zona 2 vai ser um cardio em que você vai ter uma melhor adaptação do seu organismo para que o combustível motriz, o combustível utilizado para conseguir energia para aquela atividade, vai ser essencialmente gordura corporal. É isso mesmo que eu estou te falando, tá? Aqui a gente vai ter uma série de detalhes. Um deles, o principal, vai ser o parâmetro de batimentos cardíacos, que vai definir, então, que você está em cardio, fazendo um cardio em zona 2, ok? Então, vem comigo, vamos entender. Não é difícil, não é difícil. Eu faço isso aqui juntamente com os membros da Elite. O pessoal da consultoria sabe o que eu faço aqui com a questão da eficiência metabólica, ativando ali, prescrevendo o cardio em zona 2, porque eu sei cientificamente que isso é o melhor dos mundos quando a gente fala aí de emagrecimento. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos duas possibilidades. A fisiologia nos traz aqui duas possibilidades principais de utilização de energia para uma atividade. Sendo ela, então, utilizar a gordura, e aqui eu vou falar de maneira bem fácil, bem didática, não é a intenção aqui aprofundar muito no assunto, é para realmente facilitar para você. Então, aqui a gente fala da gordura sendo utilizada como substrato para conseguir energia, ou então da glicose. E aí a gente fala da zona 2, zona 4 e zona 5. A via de zona 2 vai ser aqui uma via em que a gente vai ter um oxigênio abundante presente ali no organismo e a gordura ela é convertida em acetil-CoA. Você precisa saber disso? Calma, você vai entender. Qual que é o resultado disso tudo? Você tem uma energia que é lenta, contínua e infinita, sem lixo metabólico. O que seria esse lixo metabólico? O H+. A gente vai entender um pouco mais. Já o exercício em alta intensidade, que seriam as zonas 4 e 5, você tem
um oxigênio no organismo que ele já não está dando conta da atividade, por conta da intensidade da atividade. Imagina comigo o seguinte, você está correndo. Inicialmente, se você está ali no trote, é muito tranquilo correr. Agora, se você começa a acelerar o ritmo, a realmente puxar um pouco mais a corrida, você já começa a sentir uma falta de ar. É a mesma coisa. Aqui o oxigênio ele já não está dando mais conta. E aí é onde o corpo ele não tem mais o que queimar e ele vai queimar glicose para poder gerar energia para manter aquela atividade. Então, a gente tem aqui duas vias, a zona 2, e aí a gente já fala de outra via, que é a via de alta intensidade, que seria a zona 4 e zona 5. E aqui o que a gente tem? Liberação de íons H+. Vamos lá, o que é esse íon H+? Nada mais do que um íon de hidrogênio. O que ele faz com o organismo? Ele é o responsável por vou deixar de maneira bem didática, vamos deixar aqui o organismo mais ácido. O que acontece então se você tem mais acidez no organismo, no corpo? Sabe aquela sensação de queimação no corpo? Você malhou, puxou o exercício ali muito intenso, seu músculo começa a arder? É justamente esses íons H+, que fazem arder o músculo. Não é um lactato. Muita gente confunde isso. O pessoal da nutrição, da fisiologia, os educadores físicos, eles acham que o lactato é o culpado pela queimação do exercício. Não é. São os íons H+. E aqui a gente fala então de alta intensidade, muita presença desse lixo metabólico e muita acidez, gerando então uma queimação excessiva, uma queimação extrema e uma falha muscular. Bom, e aqui a gente tem esse gráfico, ele é muito importante para você entender do que eu estou falando, que é o melhor dos mundos sendo aquele pico da zona 2. O que é aquele pico da zona 2? É onde a gente tem maior queima de gordura. Aquele pico da zona 2, eu estou tomando um chazinho aqui para poder, aguentar, estou gravando essa aula à noite. Então, para você que está assistindo, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal, porque o conteúdo ele é simples, é rápido, mas é muito eficiente, vai servir muito para você aí. Bom, zona 1, então é como se a gente estivesse aquecendo ali o exercício, os motores, nosso organismo. Então, é como se a gente estivesse dando aquele trotezinho. Onde a gente tem ali a porcentagem, essa porcentagem é o pulo do gato. É a porcentagem de batimentos cardíacos referente à frequência cardíaca máxima. Eu vou te ajudar a calcular, calma. Mas vamos lá. Então, 50% a 60% dos batimentos cardíacos máximos, da frequência cardíaca. Quando a gente chega a 60% a 70%, a gente tem, então, a zona 2, que é o melhor dos mundos. Então, a gente tem presença de oxigênio e tem ali a gordura sendo utilizada como substrato de energia para a atividade. Quando a gente começa a fazer a transição para a zona 3, percebam que há uma queda. Existe uma queda quando a gente vai para a zona 3, então ele vai fazer uma queda, porque o corpo passa a exigir a glicose como energia para fazer a atividade. Passando ali então para a zona 4 e 5, onde o lactato é agora o substrato utilizado para gerar energia. Sim, o lactato. O lactato, ele vai fazer ali também parte, de uma produção de energia quando quebrado. Então, além da gordura e da glicose que eu falei inicialmente como essenciais ali para a utilização como quebra para energia, o lactato também entra nessa. Só que o lactato ele vai entrar justamente na alta intensidade, onde eu não vou ter mais oxigênio disponível para fazer ali a quebra. Então, os íons H+ vão estar dominando e fazendo ali essa fadiga, essa queimação extrema do exercício. Bom, calibrando os motores agora, então, o método prático, a parte prática, você que chegou até aqui agora, então, você vai dar o like primeiro, Antes de mais, você vai dar o like, vai se inscrever no canal, vai comentar aqui para poder ajudar o conteúdo. Agora chegou a hora da prática, que é o que você quer saber. Já falamos da teoria, agora vamos para a prática. Como que eu vou, então, identificar lá na academia, na esteira, na rua, que eu tô na zona 2 do cardio, da corrida, da bike? Como é que eu vou identificar isso? Bom, é simples.
Primeiro método, teste da fala. É o teste mais simples e o que mais funciona também. Bom, é o que? Você vai conversar, ou então falar uma frase, cantar uma música que seja, e você vai ofegar no meio da frase. Ofegou, tá errado. Por quê? Porque você saiu da zona 2 e foi para a zona 3. Mas se você consegue manter aquela frase, conversar, falar aquela frase normalmente sem ofegar, significa que você está numa intensidade em zona 2, muito provavelmente. Entendeu? Então, primeiro método é o teste da fala. Então, você começa a conversar, fala uma frase. Se você não ofegou, não ficou ofegante, não ficou sem ar, significa que você está em cardio zona 2. É naquele limite. Você fala, você quer ficar ofegante, mas você não fica. Então, você está na zona 2. Beleza? Primeiro método. Segundo método, fórmula matemática. E é aqui que eu geralmente faço a prescrição dentro do aplicativo da minha consultoria. Para você que não sabe, eu tenho uma consultoria onde eu treino pessoas, prescrevo dietas através ali de aplicativo, de operações. Então, é tudo realmente voltado para ter resultado. Isso aqui é o que eu trago lá na parte teórica das prescrições. Porque é importante eu mostrar para quem está ali, para o membro da consultoria, o porquê de eu estar passando aquilo para ele. O porquê de eu estar falando aqueles valores, aqueles intervalos de tempo, para ele pelo menos entender o que ele está fazendo. Então, esse segundo método é a fórmula de bolso, a fórmula matemática. Como é que eu calculo isso? Bom, para homens, eu vou considerar o seguinte: você vai pegar o valor da sua frequência cardíaca máxima. Então, vamos lá. Frequência cardíaca máxima. Você vai pegar, então, a gente vai calcular primeiro esse valor. Como é que calcula ele? Para homem, 220 menos a sua idade. Então você vai lá, se você tem 20 anos, por exemplo, então você vai pegar lá, você é homem, você coloca 220 menos a sua idade, que é 20 anos. Ou seja, você achou uma frequência cardíaca de 200, ok? 200 batimentos por minuto. Essa é a sua frequência cardíaca máxima. Para que eu saiba que eu estou em zona 2, eu preciso fazer 60 a 70%. Eu tenho que estar dentro desse range, dentro desse intervalo. 60 a 70% desse intervalo, desse resultado, significa que eu estou em zona 2. Ou seja, vamos pegar aí 70%, 140 batimentos por minuto. 60%, 120 batimentos por minuto. Então, se eu ficar de 120 a 140, no caso de um homem de 20 anos, eu consigo ter ali, então, o cardio em zona 2 quando eu estiver com essa frequência cardíaca. É simples, fácil. E como é que eu vou, então, monitorar esse valor? Bom, algumas esteiras, bikes ergométricas já têm aquele medidor de batimento cardíaco no próprio equipamento. Sim, eles não são o melhor ali em termos de exatidão, mas conseguem dar uma base. E de forma complementar, você pode fazer também o teste da fala. Então, um teste complementa o outro. Então, é uma forma de encontrar, então, ali que você está na zona 2. Para mulheres, o que vai diferir, então, é o valor da frequência cardíaca máxima. Porque o cálculo, então, para homem, considera 220 menos a idade. Para mulher, vai ser 200 menos a idade. Ok? Então, é só isso que muda. O restante é a mesma coisa. O terceiro método, seria o método mais prático, seria através da utilização do smartwatch. Hoje todo mundo tem um celular, ali, um telefone, um relógio, até confundi o nome, aquele relógio inteligente, todo mundo hoje tem ali, né? Você vê nas academias, está bem difundido, justamente porque eles têm monitores cardíacos óticos que vão ali registrar os batimentos cardíacos. Então, de maneira prática, simples, fácil, você pode utilizá-lo para ter uma noção dos batimentos cardíacos naquela atividade. E aí, então, saber que você está, por exemplo, na zona 2. Então, apresentei aqui para você 3 métodos, tá? 3 métodos que você consegue mensurar na academia, antes da academia mesmo, você já consegue ali, então, planejar, então, qual frequência cardíaca você vai ficar e atingir para poder chegar ali na mais pura oxidação de gordura, no melhor para a oxidação de gordura.
Bom, então a gente tem aqui então um padrão ouro utilizado aí na alta performance quando a gente fala de oxidação de gordura. Porque, igual eu falei para vocês aqui na oxidação, na fisiologia, quando a gente fala de lactato, eu trago que a medida de lactato presente no organismo quando a gente está operando em zona 2, ela é menor, menos exigido, onde a gente vai ter mais a presença de gordura sendo queimada para gerar energia. Pense o seguinte, quando a gente então está começando ali a atividade, o início, lembra daquela curva? A gente tem ali a presença então de bastante oxigênio, o corpo ele ainda está aquecendo, e aí à medida que a gente vai acelerando o ritmo, chegando a 60 a 70%, a gente consegue ter ali uma melhor oxidação da gordura. A gordura vai ser o combustível primário. Se a gente passa desse valor, a gente começa a ter uma alta exigência de glicose para a atividade. E aí a gente já começa a chegar então no VO2 máximo, que é o que? O consumo de oxigênio e a aspiração de CO2 vão ser altas. E aí já não é tão interessante, uma vez que a glicose vai passar a ser o substrato sendo utilizado ali para energia, para criar energia e manter a minha atividade. Então aqui, ó, uma parte excelente para mostrar para vocês aqui novamente o porquê a zona 2 funciona. Porque quando a gente fala de alta performance, isso aqui é o que a gente precisa entender. A gente vai ter aqui ó, uma preservação nesse tipo de atividade do sistema nervoso. Quando a gente está em alta intensidade, o nosso sistema nervoso ele vai ser muito exigido. Muito exigido. E o sistema nervoso central, ele possui, as células que estão ali, possuem muitas mitocôndrias. Então, a mitocôndria ela é responsável por produzir a energia, fazer a respiração e produzir a energia de maneira bem didática, né? E se eu tenho ali, então, uma alta intensidade, eu vou ter um alto gasto calórico associado. E isso vai o quê? Exigir demais do meu sistema nervoso central, que já tem muita mitocôndria, então ele vai precisar trabalhar muito. Então isso vai ser agressivo de maneira neurológica. Então eu preciso realmente manter essa boa frequência de 60 a 70% da frequência cardíaca máxima para eu preservar o sistema nervoso central. Então é interessante que eu me mantenha nesse intervalo de frequência. Além disso, a gente tem ali a eficiência no uso do glicogênio, uma vez que a gente consegue, fazendo isso, fazendo que a gente realmente use gordura como substrato energético, a gente acaba ensinando o nosso corpo a poupar o que a gente tem de carboidrato no músculo. E é o que acontece com isso? A gente consegue melhor eficiência, então, no treinamento resistido, na musculação. A gente tem ali uma otimização de pump, um rendimento muito melhor na academia. Então, vejam que o cardio, ele acaba até potencializando a ação que você vai ter na academia. Além disso, a gente tem ali a biogênese mitocondrial, que significa o quê? Uma maior produção de mitocôndrias. Quando a gente está ali, então, em zona 2, a gente tem essa nova necessidade celular. E vai ter o que, então, como resultado? Maior capacidade de produzir energia. Você vai ficar ali com uma intensidade ótima que você vai reduzir aquela fadiga. E é o grande problema hoje. As pessoas acabam fazendo muitas atividades, querem fazer várias atividades em intensidades desmedidas e acabam ficando depletados. Então, a intensidade correta vai gerar, então, até uma melhor recuperação. E aí a gente gera o quê? Um emagrecimento sustentável, que seria o quarto pilar. Uma queima realmente eficiente da gordura vai o quê? Diminuir sua fome, aquela fome incontrolável que você tem. Você fazendo esse cardio em zona 2, até isso você vai ter como resposta aí, sinal de que realmente funciona. Então a gente novamente bate na tecla entre zona 2 versus a zona 4 e zona 5 e até a zona 3.
em que eu falo que a alta intensidade, ela sim deve ser utilizada, tem momentos para ser utilizada, principalmente para você que quer melhorar ali, né, o seu VO2 máximo, você quer melhorar seu pace para uma corrida, para alguma atividade, ela sim é utilizada. Mas o problema é a forma que eu hoje verifico que educadores físicos, nutricionistas, falam da atividade em alta intensidade como o milagre para queimar gordura. E, na verdade, não é necessário tanta intensidade para atingir o alvo, que é a queima da gordura. E a gente fala aqui, então, zona 2, gordura corporal como substrato. Zona 4 e 5, glicose muscular. Na zona 2, igual eu falei para vocês, a produção de lactato de íons H+, é quase nula. Já no HIIT, aí você vai lembrar, né? Quando você faz um HIIT, você fica o quê? Fadigado, com dor extrema muscular. Essa dor extrema muscular é justamente por esse lixo metabólico, que são os íons H+. Não é o lactato. O lactato, ele vai ser o produtor ali da energia. Ele vai ser quebrado e vai produzir energia. E o que vai ser resultado vai ser o lixo metabólico, que são os íons H+. Então, aquela queimação que você sente no treino, aquela dor ali intensa pós-treino, na perna, depois daquela atividade, vai ser por conta dos íons H+. E a gente tem ali, então, o estresse do sistema nervoso central baixíssimo com a zona 2, diferentemente da zona 4 e zona 5, onde a gente tem um alto índice de estresse neurológico. O efeito de recuperação, obviamente, que na zona 2 é muito melhor, porque a gente consegue ter um melhor metabolismo melhorado, a gente tem a biogênese mitocondrial, tudo favorecendo. Diferentemente quando a gente fala de um HIIT, em que a gente não corre diretamente com a recuperação. Principalmente quando a gente alia a musculação. Como eu vou passar ali um treino de musculação e seguido um cardio em alta intensidade intervalado? Fica até mesmo difícil de haver uma boa recuperação nesse cenário, nesse panorama. Bom, então vamos lá. Qual que seria o protocolo prático para eu aplicar a zona 2 dentro da academia? Bom, intervalo ali de frequência semanal, 3 a 5 vezes na semana. É um bom número, dá para fazer. Então, um mínimo de 3, no máximo ali 5 vezes na semana já está excelente para que você tenha essa consistência. E isso é o que vai gerar também a adaptação mitocondrial, tá? Você tem que manter uma boa constância para conseguir ter ali uma boa alteração daquele metabolismo, tá? Duração da sessão, 30 a 60 minutos. Então eu sei que a rotina ela é muito mais extensa, mais pesada, então 30 minutos está ok. Agora, se você realmente está precisando queimar muita gordura, você está com aquele projetinho, você precisa, você quer mudar o shape, 60 minutos, até 60 minutos ali a gente indica como uma prioridade. Sabendo que sessões com menos de 30 minutos não oferecem a máxima mobilização das vias da oxidação de gordura, ou seja, pelo menos 30 minutos. Se você faz menos que isso, a não ser que seja um outro estilo de treinamento, aí a gente vai ter, lógico, a gente tem o método, né? O Tabata, a gente tem o HIIT, mas quando a gente está falando de priorizar a queima de gordura, a gente precisa de pelo menos 30 minutos nessa frequência semanal, com a boa frequência da zona 2, de 60% a 70% da frequência cardíaca máxima. E agora aqui falando da escolha do maquinário. Um maquinário que te proporcione um baixo impacto articular, ou seja, vai ser até um maquinário que vai ser mais confortável. Então eu estou falando de uma bike ergométrica, de um elíptico, de uma caminhada inclinada, inclinação ali cerca de 3 a 5%. É isso que a gente fala, então, de melhor utilização da zona 2 dentro do ambiente da academia. Lembrando que até a escolha desses maquinários vai ser interessante,
porque vai poupar as suas articulações. Para quem tem problema de joelho, para quem tem problema de lombar, e isso é muito comum, acaba achando que é necessário correr em alta intensidade para conseguir queimar gordura e acaba indo já para esteira, correndo ali com 8 km por hora, 10 km por hora e vai o joelho para o saco. Vai para o saco. Então é melhor fazer ali com uma intensidade menor, mas otimizando a oxidação de gordura com um maquinário que disponha ali de uma proteção até melhor para o joelho, para a lombar. Então você percebe que esse protocolo prático ele é bem eficiente, muito eficiente quando a gente trata do cardio, da melhor otimização para oxidação de gordura. Você acaba de descobrir o grande segredo por trás da melhor oxidação de gordura. Isso aqui que eu acabei de te entregar, que é essa aula muito rápida, muito simples, muito didática, com bastante informação que você, assim, informação valiosa. Você pode utilizar na academia de maneira prática. Eu te dei 3 métodos para você utilizar o cardio em zona 2, que vão ali fazer com que você consiga queimar gordura de maneira mais eficiente. Lógico que fazer isso sem alguém para te acompanhar, para prescrever o exercício, para monitorar o seu progresso, é a mesma coisa que dar um tiro no escuro. Por isso que hoje eu faço toda a prescrição de treinamento, plano nutricional dentro da minha consultoria online, onde eu tenho membros de elite. São pessoas comprometidas com o resultado, pessoas que querem mudar, mesmo com rotinas apertadas, com demandas, tarefas, dias intensos, mas eu consigo encaixar treinamentos e dietas que fazem sentido, que realmente promovem resultados. Vocês podem entrar aqui no meu site, aqui na descrição, eu vou deixar o link do meu site para você conferir de perto como é que realmente os resultados que eu consegui junto de pessoas que fizeram o que eu prescrevi. A estratégia foi montada. Se você também quer uma estratégia que faça sentido para você dentro da sua rotina, você vai clicar no link aqui embaixo, vai entrar no meu site e vai conhecer as operações. São operações, não são planos, são operações que vão mudar a sua vida. Agradeço aí, então, você que acompanhou esse vídeo, te dei esse grande trunfo para você queimar gordura, para você otimizar e melhorar o seu treinamento. Então, você vai deixar a curtida aqui embaixo, vai ajudar aqui o conteúdo. Se tiver alguma dúvida, você vai deixar nos comentários. É isso e vamos para a próxima.